boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Mano a Mano. Hoje teremos um convidado especial. Já eu vou falar quem é. Agora, antes de entrarmos no programa, antes até de eu chamar o David, ver se ele já está por aqui, quero deixar a minha nota, né? Meu repúdio ao que aconteceu hoje com o time do Fortaleza. O protesto é válido, porém a agressão é inadmissível em quaisquer circunstâncias. Mas daqui a pouco a gente volta para falar melhor nisso, melhor sobre isso e apresentar e trazer aqui o nosso convidado. Vamos só fazer nossa vinhetinha de abertura. Solta a guiar, daqui a pouco a gente volta. É isso aí, pessoal. Então eu tinha feito aqui um preâmbulo, mas a gente vai continuar rapidinho esse assunto. Então hoje foi aí lamentável o que aconteceu. Toda a nossa solidariedade ao atacante Robson, que foi agredido, tá? Como eu disse, o Fortaleza não está numa situação fácil. A torcida está, como a gente fala, está de cabeça inchada, está triste, principalmente, claro, porque dentro do futebol existe a torcida rival que fica brincando, fica tirando ali sarro, mas enfim, nada justifica uma agressão, né? Protestar vale, você ir para o estádio, você pode lotar o estádio e ficar de costas para o jogo, embora isso não tenha muito cabimento, mas já aconteceu, inclusive com a torcida do Flamengo, mas agressão em hipótese alguma. Então fica aqui a nota de repúdio do Mano a Mano. David, por favor, completa aí. Boa noite, Mano. Boa noite, Aguiar Júnior, a todos da Rádio Active. Também faço as suas palavras, Mano. E repudiar esse acontecimento de hoje, fato realmente inaceitável dentro do futebol, não é assim que se faz protesto. Como você bem disse, quem não quiser ir para estádio não vai, fica em casa, deixa de fazer o sócio-torcedor, mas nunca chegar nesse ponto da agressão que nada resolve, né? Fica aqui a nossa nota de repúdio. Vamos lá, vamos para o bate-papo, que o nosso convidado é sensacional. Olha, esse sensacional. Nossa Senhora, hein? Mas antes de chamar, tem um vídeo aí que o Aguiar vai soltar. Vai lá, Aguiar. Golaço! É o Rei Arthur! Tá no cordão! Golaço do Rei Arthur! Agradecer ao Domingos Monteiro pela belíssima imagem. Agora vamos chamar o convidado, tá mais do que na hora. Então é isso, ó. Quem nunca ouviu falar desse bordão, né? Tá no cordão, meu amigo. Isso é um bordão clássico. Então a gente vai estender o tapete vermelho. Ele é jornalista, radialista, narrador da mais alta categoria, do mais alto quilate, amigo nosso. Tenho o prazer de chamar de amigo. Então vamos estender o tapete para ele. Olha, só para vocês terem uma ideia, ele trabalhou por 35 anos na
Verdes Mares. Sistema Verdes Mares. Então, é fera, além de um ser humano fantástico e uma humildade fora do comum. Vamos estender o tapete. Seja bem-vindo ao Mano a Mano, meu querido Ivan Bezerra. Opa, boa noite, Daniel Silva, David Barbosa, aí essa dupla fantástica. Mesmo, o tapete deve ter estendido para vocês há muito tempo, que já devia estar aí, e já está, né? Pelo pessoal que acompanha nessa grande audiência do Mano a Mano, com certeza o tapete já é todo para vocês, rapaz. Muita bondade dos amigos, um prazer muito grande aí. E agradeço os elogios, muitos deles aí na conta da bondade aí, da gentileza dos colegas e dos amigos. Pois não, grande Daniel Silva e David Barbosa, um prazer muito grande, hein? À disposição dos amigos. Então, vamos lá. Antes da primeira pergunta para o Ivan, que o David vai já fazer, vamos aqui, galera, ó, compartilhar a nossa live, tá? O Mano a Mano, como eu sempre falo, é um projeto novo, né? Aqui a gente, todas as sextas-feiras, aqui na Rádio Active, das 20 às 21 horas, a gente traz amigos, grandes convidados aqui, como o Ivan Bezerra, já trouxemos o Osiris de Paiva, trouxemos a Cristine Martins, Rafael Tavares, viu, Ivan? Não sei se você conhece, uma revelação da narração esportiva, um jovem narrador. E semana passada trouxemos Sandro Prechá e Paulo Silva, que fizeram aqui história no futebol cearense. Enfim, então a gente está conseguindo agregar grandes nomes, grandes pessoas aqui a esse nosso projeto. E o Mano a Mano está aqui toda sexta-feira, como eu falei, das 20 às 21. Aí, galera, vamos interagir. Deixe suas perguntas aí para o Ivan Bezerra, suas críticas, seus elogios. Compartilhe a nossa live, tá? Quem quiser assistir, mas eu não estou aqui na hora, não tenho acesso ao YouTube, mas vamos lá, ó, Facebook, Periscope, Radiosnet, Twitter. Compartilhe o link para todo mundo, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, papagaio, gato, cachorro. E ainda dou um conselho, tem aquele vizinho que lhe faz raiva, faça raiva a ele também, compartilhe, mas traga para cá, para o Mano a Mano. David, agora faça as honras. Puxa vida, que honra receber aqui Ivan Bezerra. Ô, rapaz, que dera. Nossa, a gente que acompanha o futebol, aquela voz das narrações compactas. Já tô, honra minha que estou com um livro seu aqui já para ler, né? Ô, rapaz, que alegria, viu? Espero que um amigo goste do trabalho. Ivan, eu vou te fazer uma pergunta. Conta pra gente a tua trajetória. Como é que o Ivan ingressou na vida de radialista? Se já era uma coisa sua, uma vontade sua mesmo, foi acontecendo? Conta aí pra gente o início da sua trajetória no rádio e na narração também. Perfeito, David. Daniel, olha, eu comecei em 1983, que eu praticamente ligado a futebol desde menino, né? Porque tinha, na época que a gente morava, eu morava pertinho do Campo do Fortaleza, ali no Demócrito Rocha, que é um bairro vizinho ao PC, né? E então tinha muita areia na rua, a gente jogava ali, e já havia aquela ligação, né? Uma ligação com o esporte. Em 1983, eu já tinha entrado em 82 na faculdade, na UFC, de Comunicação Social, aí fui levado pelo Miguel Messias, o narrador, para trabalhar na Rádio Iracema, que ela ficava ali na Barão de Studart. Tinha um estúdiozinho ali, quase na esquina com aquela avenida Dom Manuel, né? Que era Heracto Graça. Então, ela ficava por ali, na Barão de Studart, bem na esquina. Eu comecei ali em 83. Aí passamos depois para a Ceará Rádio Clube, que fica ali nos Estados Unidos, né? Vigílio Távora, atualmente, antigamente era Estados Unidos, né? Mas a Vigílio Távora ali, também com Miguel Messias, e dali fui contratado pelo Timão, onde se estendeu, mas o Timão, na época, tinha Chico Rocha e Vilar Marques, e tinha o Júlio Salles, era o narrador, e eu entrei lá para cobrir o Ferroviário na época, né? E acabei partindo para lá, passei 2 anos no Timão de Chico Rocha e Vilar Marques, praticamente o segundo
quase que os primeiros patrões, porque houve uma condição empregatícia assim, mais estruturada, né? Aí de lá mesmo, trabalhando lá, o Lima Júnior, que é nosso companheiro aí de APCDEC, chegou na faculdade e foi até lá e me convidou para narrar jogo lá no Sistema Verdes Mares. Aí eu passei a narrava na época, narrava para a TVC, tinha a TV União também, e eu fazia narração para todos eles, e para a TV Verdes Mares também. E aos poucos foi se estabelecendo assim, essa minha função de narrador lá na TV Verdes Mares, mas sempre ligado ao esporte e sempre aí das narrações entrei para o jornal, né? Entrei para o Jornal Diário do Nordeste, onde passei quase 36 anos ininterruptamente fazendo a cobertura de todos os times da capital cearense, né? Especialmente Fortaleza, Ceará, Ferroviária, estava sempre fazendo isso. E foi uma trajetória desde cedo assim ligada ao futebol mesmo, propriamente dito, apesar de ter feito cobertura de quase todos os esportes, mas o principal era o carro-chefe, era o futebol mesmo. Pois é, mas o Ivan Bezerra, o garoto Ivan Bezerra, era bom de bola? Rapaz, eu fiz um teste no Fortaleza na época do Jurandir Branco, que era o treinador ainda das escolinhas, né? Então eu estudava pela manhã, e o treino lá começava 1h. Aí teve um dia que eu almocei cedo, chegando do colégio, Antonieta Siqueira ali no PC, já era no PC, voltei rápido, corri para o treino, fiz apenas um treinamento, mas foi tão puxado, Daniel e David, foi um coletivo lá tão exigente, ele dava uma chuteirinha na época, lá tinha e tudo, foi tão puxado que eu só faltei vomitar ali de tanto correr em campo, aí só aguentei esse treino, tive que desistir, mas poderia ter insistido, pelo menos um jogadorzinho mediano ali, meio campista, lateral esquerdo. Eu era meio campo e fui inventar, porque só tinha vaga que era lateral. Eu digo, não, eu vou de lateral. Aí tinha na época um atacante lá que quase me mata, né? Eu correndo para acompanhar o homem. Ele digo, rapaz, essa não. Foi uma decepção, porque eu fiz uma escolha errada, né? Devia ter ido na minha posição mesmo, ter me dedicado mais, mas aí encerrei ali para seguir os estudos. Mas quase que ia virando um jogadorzinho mediano para viver no banco aí, mas tem muitos hoje aí, né, que ganham uma nota só com isso aí, e poderia ter continuado, né? Ivan, só uma curiosidade, desse coletivo, desse treino que você participou, teve algum que virou jogador, algum que você jogou lá? Rapaz, olha, você não recorda? Tinha muitos, tem um jogador chamado Adriano, que ele jogou no Fortaleza na época também dos anos 80 para 90. Agora, eu tinha vindo do campo do Vila Rio, que tinha um time que eu jogava lá no Apolo, subúrbio, né? E eles tinham... o Adriano tinha me indicado lá, vai lá no Fortaleza fazer teste, eu fui. Então, eu me lembro do Adriano e me lembro... tinha um jogador que chamavam... Não me recordo muito, mas vários seguiram, viu? Já tinha, inclusive, um time já montado de escolinha que foi subindo, né? Que tinha, acho que Zé Raimundo, logo em seguida veio o Haroldo Flecha Ligeira, né? Mas veio num time logo um pouquinho depois do meu, os nossos lá. Mas alguns prosperaram. Eu que realmente bati em retirada, né? Mas eu me lembro só desses dois, do Adriano, que hoje é um professor da escola técnica, que é o IFCE, né? E também do Zé Raimundo, que era um atacante bom, veloz pela direita, tipo Serrinha, né? Mas de muito tempo, lá dos anos 80. E outros eu não me recordo, mas ali já estava um time todo subindo. O Jurandir era só pegando aqueles valores e jogando no time profissional, e o Fortaleza era todo feito praticamente de jogador da base, né? Era dessa maneira que acontecia. Perdemos o jogador e ganhamos o narrador, graças a Deus, né? Rapaz, quem der. Ivan, você começou como repórter. E assim, dessas coberturas que você fez, alguma te marcou mais? Rapaz, todas elas tiveram situações especiais, né? Eu comecei porque quem começava no rádio, antigamente não é como hoje, que é fácil você adentrar um rádio aí
E continuar, não sei, mas é fácil entrar, né? Então, eu comecei no Ferroviário e ia todos os dias pegando um ônibusinho da Guanabara, ia seguindo para a Barra do Ceará, ia lá cobrindo o Ferroviário. E essa marcou muito porque, na época, o Ferroviário teve um atacante chamado, era Joãozinho Paulista, centroavante grandão, moreno, estilo esse do Ceará, o Clebão, né? Só que mais forte. Aí, o Joãozinho Paulista, uma vez eu assistindo a um treino de chute a gol, aí ele chutava, aí quando a bola entrava, ele dizia, olha, sobrou para o João, a bola é para o cordão. Aí eu estava perto, ouvi, peguei aquilo ali, aquele bordão, e marcou quando eu estava no Ferroviário por conta disso. Exatamente por conta de ter conhecido o Joãozinho Paulista lá na Barra do Ceará, né? Mas é sempre o começo de todo mundo. Aí, passando por Ferroviário, vim para o Ceará, também fazendo a cobertura por rádio. E antigamente, o repórter de rádio, quando ia ser admitido na emissora, você não ia para o estúdio. Você passava meses falando por telefone. O pessoal não lhe via aí, ninguém. Você passava por telefone, quando eles percebiam que você tinha condição de ir para o estúdio, aí é que você adentrava ao estúdio junto com os demais. Eles chamavam na época para você ir desarnando e tal. Aí passei na época do Ceará, na época do presidente Franzé Moraes e outros grandes presidentes. Passei também pelo Fortaleza e no Diário do Nordeste fiz a mesma coisa, dando sequência ao que eu fazia já no rádio, né? David, bola é tua. Ivan, eu sou muito saudosista, né? Eu realmente, tanto que eu fiz esse almanac aí, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta referente ao nosso futebol de salão, aquela época de ouro do Sumov, do Banfor. Você chegou a fazer alguma narração de futebol de salão? E o que você acha do futebol de salão hoje, né? Porque o futebol de salão do nosso estado foi referência, né? O Brasil e o mundo. Tivemos jogadores de seleção, né? Eu estava conversando isso com o Daniel e me deu essa vontade de fazer essa pergunta para o Ivan. Você narrou futebol de salão também? Olha, e David, exatamente, eu acho uma pergunta assim relativa a mim, a essa situação, porque fui eu que fiz a primeira transmissão de futsal da TV Diário, né? Eles lá começaram um projeto lá de transmitir futebol de salão, futsal na época, futsal, né? E antigamente chamava até futebol de salão, mas fui eu que comecei, fiz a primeira transmissão, sentado numa cadeirinha ali, tinha jogos de futsal, e eu comecei pelo futsal, justamente pela TV Diário. E um episódio interessante do futsal, que vejo que ele teve um crescimento no estado do Ceará, houve uma decisão, se não me engano, era Sumov, Trilhoteiro, tinha uns times lá do Rio Grande do Sul, era Barbosa, não sei o que, Barbosa, estou tentando lembrar, mas Trilhoteiro. Carlos Barbosa, né? Isso, Carlos Barbosa também vinha. Então, houve uma decisão no Paulo Sarasate, que eu só vi gente demais lá no Paulo Sarasate em duas ocasiões. Nesse dia, que foi um jogo de manhã, tinha Murruga, jogador de futsal, Douglas, e vários outros craques, jogadores também do Cacá, do estado do Ceará. E o ginásio Paulo Sarasate estava apinhado, lotado, de não caber, todo mundo se acotovelando para assistir uma decisão de futsal pela manhã, para ver como foi realmente interessante. E tive a oportunidade no futsal que está passando por aí uma remodelação, né, a seleção brasileira, mas quando estava surgindo o Falcão no auge, Falcão do futsal, da seleção, então a Globo começou a exibir alguns lances dele de grande genialidade. Aí ele veio jogar a seleção brasileira na capital cearense e o treino foi naquele colégio ali, aqui perto aqui de casa, na Irmã Maria Montenegro, aqui na Washington Soares, né? Então, estava lá treinando, e não havia assessoria de imprensa, você podia chegar, aí eu cheguei sem saber, estava o Falcão assim e tal, e eu digo, rapaz, cara, cadê aquele craque aí que encantou a todo mundo com grandes dribles e tal, jogando futsal? E disse, rapaz, sou eu, cara. Eu digo, rapaz, é mesmo. Aí ficou aquela gozação, né? Quem estava perto ficou rindo, mas conhecendo aí o Falcão nessa oportunidade. E convivi também com o Manuel Tupias, que tem projetos aí para revelar jogadores.
eu não sei se dá para recuperar aquela credibilidade toda da população cearense do futsal, mas está havendo sempre o campeonato onde tem se destacado aí o Ceará, Horizonte, né? Fortaleza e tal, revelando bons jogadores. Em Caucaia também tem aquele colégio lá, acho que é o Luzar Viana, onde sempre forma times bons de futsal. E tem Pires Ferreira, tem formado também. Seria, se o futebol profissional descobrisse que dali poderiam fazer jogadores para fazer uma transição, eles davam até um apoio maior, né? O Fortaleza tem, eu acho que uns fraldinhas de futsal, que quando são de 13 anos e tal, quando vão crescendo, eles notam, eles conseguem fazer uma transição para o atleta vir para a escolinha no campo, para ver se dá certo. Eu não sei se já começou a render muitos frutos disso, mas eu acho que é algo que ainda vai fazer, assim, dar uma boa sustentação ao time juvenil e profissional, os que virão do futsal. No Ceará, não sei se eles estão fazendo essa transição, porque tem muito jogador também já bem madurão, né? Mas é um projeto também que o Ceará levou à frente. Inclusive tem um ginásio lá, bem onde era um restaurante, né? Eles jogam, fazem decisões lá. Eu narrei algumas partidas de futsal, já agora recentemente, quando estava ainda no Sistema Verdes Mares, do qual saí faz um ano e pouco. Mas até então fazia narrações com muito prazer, sempre adorei futsal, né, Daniel e David? Olha, Ivan, falando em narração, olha aqui, hein? Robson Cardoso, rapaz, já dando aqui o boa noite. Boa noite, manos, parabéns pelo excelente programa. Se eu tivesse a voz do Ivan Bezerra, com a minha beleza natural, eu era âncora do Jornal Nacional. Essa voz está fazendo falta ao nosso futebol. Hashtag Volta Ivan. Concordo com o Robson, viu? Que maravilha, rapaz. Bondade do Robson aí. Um abraço para ele. O Ivan, na infância, foi vizinho do Hamilton Rocha. Ah, vamos já saber disso. Hoje desfruta de uma bela mansão na Sapiranga. Sempre o encontrava caminhando com seu pet. Cidadão de bem que merece todo o nosso respeito, com certeza. Faço as suas palavras, Robson. E quem tá ligado aqui com a gente, rapaz, Léo Maia, olha aí, rapaz. Esse é outra bom, viu? fera da narração, grande Léo Maia, abraço, Léo. Jesus abençoe a todos. Olha aí. Tive a oportunidade de trabalhar com o Léo Maia na FM Fortaleza 87,9. Essa dupla é infernal. Olha aí, viu? Rapaz, esse Aguiar tá na casa do sem jeito. Toda semana eu digo isso, viu? E vou continuar a repetir. Mas, Ivan, tá aí uma boa curiosidade, rapaz. Você foi vizinho do grande Hamilton Rocha? Fui lá no Demócrito Rocha, né? Inclusive, eu morava lá, os atletas do Fortaleza, muitos, depois é que vi essa história de morar na Beira-Mar, né, apartamento, mas os jogadores moravam ali perto. Eu cansava de cruzar com Pedro Basílio. Pedro Basílio morava bem pertinho da Carneiro de Mendonça, que é aquela mesma avenida que vai para você entrando à esquerda lá na frente, vai para o Picenta, morava ali Pedro Basílio, era Paulo Honner, depois o próprio Assis Paraíba morava pertinho de mim, já no Pan-Americano, quando eu saí de Demócrito Rocha e vim para o Pan-Americano. Então, os jogadores moravam praticamente ali. O Clodoaldo, inclusive, quando ele veio do Ipu, ele morava nos apartamentozinhos, onde o Bruno Melo morou também, muito tempo, bem próximo ao PC. Na mesma rua, era só descer a escada e seguir em frente, que sair no portão do PC, né? Moraram lá, o Bruno Melo está lá no Corinthians, Clodoaldo também. E os jogadores moravam no entorno do PC. Era bem mais fácil, também o dinheiro era mais curto, as coisas eram mais difíceis, mas a proximidade fazia com que os craques morassem na porta do PC, muitos deles, né? Ivan, e assim, no teu início, você passou assim por dificuldades? Sim, com certeza. Rapaz, inclusive, estava lembrando uma dificuldade enfrentada. A gente sempre enfrenta, né? Sempre enfrenta, muitas vezes, trabalhava na Geral, quando eu estava na Serra Clube ainda, e trabalhando ali na Geral, com um BTP na época, com um microfone sem fio, muitas vezes eu ouvia o xingamento. Uma vez um torcedor jogou uma garrafa de
uma garrafa, uma tampa de garrafa. Ei, cara, tu tá falando de graça, não tem ninguém ouvindo, não, e você tem que ficar ali falando e tal, e não desistir, né? Mas uma das dificuldades, houve um jogo em Quixadá, onde eu fui, na época, fui fazer essa cobertura, eu trabalhava lá no timão de Chico Rocha e Vilar Marques. Aí vi o Vilar, foi num Fusquinha, né? Ele e atrás o Fábio Marques, na época ainda eu começando a carreira, né? Não tinha recebido nem o primeiro salário ainda direito, aí fomos para um jogo em Quixadá. Sei. Aí fomos, olha Eu falo, aí fomos nesse jogo em Quixadá, rapaz, no Fusquinha do Grande Vilar, né? Um Fusquinha verde, atrás o Fábio, na frente o Fábio Marques e eu atrás, e fomos lá. Terminou esse jogo, era um joguinho à tarde, à noite, no início da noite. Quando terminou esse jogo do domingo, o Vilar veio e me deixou ali no cruzamento, que não existia ainda o Shopping Benfica. 13 de maio, com aquela avenida, acho que é Carapinima, né? Que descendo lá, que vem para o lado da José Baixo. Aí o Vilar me deixou ali, isso era 11 e tanto, né? Aí me deixou ali, que eu tinha que pegar o ônibus para ir para casa. Quando eu olhei, não tinha nem um tostão no bolso. Eu digo, eita, rapaz, agora complicou. Eu tinha só o dinheiro do ônibus, praticamente, não dava para pegar um táxi, né? Aí desci ali e fiquei, né? E agora aí perguntei, tinha um cara morenão, assim, se disser negão, aí a turma pode até dizer, o resto está sendo discriminatório. Mas tinha lá um negão mesmo lá, e eu digo, rapaz, cadê o ônibus do Demócrito Rocha, Bela Vista? Já passou? O cara, rapaz, já passou o último aqui. Só vem um Rodolfo Teófilo ali. E isso já ia dar meia-noite, né? Eu digo, rapaz, agora lascou aqui, como diz Matuto. Aí o cara disse, não, vamos comigo, você vai comigo. Eu estou lhe conhecendo, você trabalha na rádio, né? Eu digo, trabalho e tal. Eu tive que dizer, olha, se eu trabalho na rádio, aqui na Uirapuru, e ele, é o seguinte, você vai comigo aqui no Rodolfo Teófilo, a gente desce na pracinha da Parquelândia, e eu vou lhe deixar em casa. Ele digo, homem, não faço isso, ele levanta, aí desci, e ele foi comigo a pé, porque não tinha mais ônibus, eu saí com ele. Esse cara conhecia os bandidões da região todinha. A gente ia passando, lá pelas intocas tinha um cara escondido, ele disse, ó, aqui tá comigo, viu? Tá comigo aqui o garoto e tal. Eu digo, vamos lá. E nisso ele foi me deixar na porta de casa. E ele jogava subúrbio lá nos campos, lá perto. Mas foi uma dificuldade que eu passei, que muita gente pensa que, não, olha, você está tranquilo, hoje tem uma casa para morar e tal, mas quando vai ver o início da pessoa é sempre sofrido, né? Muitas vezes isso acontece com muita gente, cada profissional passa pelos seus reveses dessa maneira, né? Vixe Maria! Eita! olha aí, aqui, rapaz, hoje ele tá que tá. Tua pergunta, David, por favor. Ivan, eu quero fazer uma pergunta que eu fiz até para o Rafael Tavares, né? Opa. Qual foi a sua narração, aquela que mais lhe marcou, e o que é que o Ivan ainda sonha em narrar? Rapaz, houve duas narrações que realmente me marcaram. Uma delas foi num jogo Ceará e Fortaleza, 3-3 pela manhã, lá no PV, que foi 3 para o Ceará, 3 para o Fortaleza. Eu acho que era a Série B, Campeonato Brasileiro. Exatamente. Então, aquele jogo que até no ano passado ele completou aí uma data histórica daquele período. E aquela narração foi muito boa, muita gente, era aquele PV, uma festa de torcedores, não havia aquela violência que a gente vê hoje. Se fosse nos dias atuais, tinha morrido gente ali, tal, provavelmente na saída, mas apesar das rivalidades, houve uma certa tranquilidade. E aquele calor estafante, jogador tomando banho de mangueira na borda do campo para entrar e jogar, foi uma das narrações que marcou. E outra que marcou foi no ano de Ceará e Fortaleza, quando realmente o Clodoaldo conseguiu driblar várias vezes o Robertinho, que ele caiu para trás, caiu, como diz o Matuto, estatelado, né? E a torcida vibrando. Então, foram duas narrações assim que realmente marcaram, além de uma terceira narração pela TV Diário, que também ela, começando no começo das transmissões de futebol, nós fizemos a transmissão da inauguração do campo Armando Nogueira, que fica lá naquele hotel do presidente
do presidente, que é senador aí, né, o Girão, aquele hotel que fica lá, ele tem um campo lá dentro, não sei se ainda tem, mas foi inaugurado o campo e vieram grandes craques. Era Viola, era craques do passado aí, muitos deles participando, e eu fui o narrador daquela transmissão com o Belmino comentando. E essa foi uma narração assim maravilhosa, com tudo improvisado, mas sensacional, que não deixa de marcar a gente bastante, né? É isso. E a narração Galera... que ainda você sonha em fazer, desculpa, mano, te interromper. Rapaz, eu queria voltar a narrar brasileiro aí, sabe? Ou então começar voltando aí para um joguinho simples, de sub-17 e tal, Série C cearense, e retomando. Aí gostaria de narrar jogos do brasileiro, porque na época eu perdi pelo jornal, o jornal tomava muito tempo para que eu estivesse narrando. Muitas vezes eu tinha que retornar, não podia ir, porque estava de plantão pelo jornal e não conseguia. Na época, se recebia cachês para narrar, né? Eu não tinha um salário para narrar, eu tinha para escrever no jornal. E então o jornal era prioridade. Os chefes diziam, olha, você tem que dar prioridade onde você escreve. E nisso eu fui perdendo muitas transmissões. Porque senão hoje talvez eu estivesse ali na reserva de uma dessas transmissões aí atuais. Mas eu gostaria de narrar jogos aí do brasileiro. Se Deus quiser, ainda vai dar certo. Campeonato Brasileiro! Eita! Olha aí. Mas o operador é bom aí, né? Rapaz, esse é fera. Olha aí quem tá com a gente, rapaz. Jorginho Noronha. Grande abraço, Jorginho. Beleza estar ouvindo o Mano a Mano. E tem mais gente aqui com a gente, hein? Quem mais, Aguiar? Quem é que tá mais com a gente aí? Ah, olha aqui. Minha tia, madrinha, segunda mãe, tia Ruth Meire. Boa noite, Daniel, David. E ao senhor Ivan Bezerra. Olha aí, Opa, rapaz. boa noite, é ela. Quem é que tem? Olha, grande professor Castelo Júnior, boa noite. Caríssimos Daniel, David Barbosa e Ivan Bezerra. Parabéns pelo debate. Obrigado a vocês por estarem aqui acompanhando. Rapaz, olha quem está chegando aqui também. Rose Sampaio, boa noite. Abraço, Ivan Bezerra, tudo de bom. A Rose, Ivan, é minha esposa, mas olha, o que eu falo em você não é brincadeira. Homem, pelo amor de Deus, não fale tanto assim. Quando a gente fala em narração, é impossível não falar de você. Então, eu mostro a ela as narrações, os gols, enfim. Espera aí, fala baixo, Aguiar. Quem tá mais com a gente aí, Aguiar? Robson Cardoso, olha aí. Hotel Porto da Aldeia, do Grupo Porto Canoa, de propriedade do Luiz Eduardo Girão. Vamos lá. Professor Lauriberto aí. Lauriberto, olha só. Rapaz, audiência, meu companheiro de faculdade, Lauriberto, hein? O Lauriberto, que hoje divulgou no blog dele a entrevista, né? Agradecer a ele. Obrigado, viu, Lauriberto? Rapaz, que bom. Logo também, Lauriberto, sinta-se convidado aqui para estar com a gente, viu? Vai ser um prazer te receber aqui, com certeza. Excelente. E o Lauriberto diz aqui, trabalhei com o Ivan no Diário do Nordeste. Exatamente. Excelente profissional, excelente professor aí. Professor Lauriberto, que logo vai estar aqui. Ele disse que é só marcar, viu? Olha vai ser uma honra receber também aqui, grande professor. Nós fomos alunos do Cid Carvalho, do professor Cid Carvalho, né? Eu e o Lauriberto, né? Cid Carvalho, Cid Sampaio de Carvalho. David, oi, Aguiar. O Ivan, que tem um irmão que eu tenho um carinho muito grande por ele, que é nada mais, nada menos que Ari Bezerra, né? Sim, Ari Bezerra. Eu comecei lá na Metropolitana e tive a oportunidade de trabalhar com o Ari. Ari é uma pessoa fantástica, né? Um cara ímpar e que eu desejo a ele muita sorte. Faz tempo que eu não tenho contato com o Ari, mas mando meu abraço através de você, viu, Ivan? Muito obrigado. Transmitiria a ele com certeza, rapaz. Que maravilha. Ivan, e
Qual olha aqui o professor Lauriberto, é só marcar, com certeza, rapaz. Ora. Rapaz, esse mano a mano tá que tá, viu? Só convidados que honram a gente. O Lauriberto aqui, exatamente. Cid Carvalho, professor de rádio. É o mestre. Cid Carvalho é o mestre. Isso. Ivan, e assim, dentro de campo, você passou algum perrengue? Falo nem agressão, mas, por exemplo, com equipamento, teve que fazer algum improviso. Conta uma resenha dessa aí pra gente. Rapaz, normalmente quando a gente... Hoje em dia o repórter se vira sozinho e faz muito bem, né? Mas no tempo que eu trabalhava mais em... Ivan, Oi, Daniel. Só um detalhe. O dizer para os meninos aí, Ivan ainda é da época, né, Ivan? Não é nem do microfone sem fio. Era puxando o fio. Né? Que tinha que puxar, tinha uma turma que era... Como é que chamava? Eram os meninos que carregavam... Cabo-Man, né? Cabo-Man foi o nome mais chique, né? Era puxador de fio mesmo, sabe? Puxador de fio, é verdade. Hoje, puxador, a turma associa logo com outra coisa, né? Puxador, tem os puxadores das organizadas, né? Puxador de grito, de guerra, né? É verdade. Pois não. Sim, mano. E o seu improviso aí, uma resenha aí, algum perrengue? Eu tive que... Normalmente os puxadores de fio resolviam tudo, né? Mas houve uma época em que veio jogar aqui o Guarani de Sobral contra o Fortaleza. E o Guarani de Sobral tinha um lateral esquerdo chamado Marcelino, né? E eu, com o microfone lá, Marcelino era um grandão, assim, lateral bom, veio até contratado pelo Fortaleza. E o que ia para cima dele com a bola dominada era o Gilson Lampadinha, ponta direita, que surgiu no Fortaleza, né? Veloz e driblador. Aí, quando entrou o Guarani de Sobral em campo, eu fui lá no Marcelino. Marcelino, rapaz, você e o microfone querendo falhar. Eu digo, e agora? Mas eu vou fazer a pergunta. Ele digo, Marcelino, você vai marcar o Gilson aí. Vai marcar o Gilson e como é que vai ser aí? Um ponta aí em alta velocidade, tá no auge. Como é que vai ser? Ele disse, a gente tem que marcar em cima, porque senão a gente se fode. Eu tirei depressa, falhou o microfone com tudo. E o cara, olha aí, olha aí, você olha aí, mas ele pode deixar, vira aí. E falhando o microfone e tudo. Ainda bem que falhou um pouco, porque o povo, naquela época, nos anos 80, o cara dizia um palavrão no ar ali, podia até tirar a rádio do ar. Mas foi uma situação dessa complicada. Outra não relativa muito a equipamento, mas houve um jogo no Castelão em que o nosso grande Bernão Monteiro estava um jogo lá e o policiamento ficava disputando os assentos com a gente, né? E aí, numa dessas aí, um policial empurrou um pouco o Ibernon deu uma bordoada no cara. Meu amigo, aí juntaram os repórteres e o destacamento veio para cima, aí o pau quebrou. Foi microfone para lá e Ibernon ainda deu uma microfonada num policial. O meu voou também, não sei para onde, mas tanto nós apanhamos como demos chute em PM lá. Foi um negócio e a torcida vibrando. Depois o presidente da PCTEC, não me lembro quem era na época, Gilvan Dias, então, teve que tentar descer de lá para tentar apaziguar a situação. Mas foi... Depois, quando a torcida ficou aplaudindo, porque viu que os repórteres resistiram, mas cheio de bordoada também, né? Foram duas situações que você teve que conviver dentro da arena ali, né, do campo. Hoje a gente tem que ficar isolado lá atrás do gol, só quem aparece é a TV que transmite, é uma coisa que restringiu bastante. Verdade. Quem está com a gente aqui, boa noite, o nosso querido João Bilega, ele sempre está com a gente aqui na Active, seja no Mano a Mano, em todos os programas, e ele deixou aqui, ele é poeta, ele disse, esse cara é fera, merece logo voltar para rádio e televisão, para assim vir a narrar as histórias do meu leão, para a gente muito vibrar. Boa sorte, Ivan Bezerra, e logo volte a narrar. Muito bom, rapaz. Que grande poeta. Colega, parabéns. Paulo Henrique, que forte abraço a todos. Grande PH, tamo junto. PH? Olha. Mas não é o... Não é o PH nosso conhecido, não, né? É outro PH.
Paulo Henrique, gente da melhor qualidade. Bola é tua, David. Ivan, eu estava lembrando a gente falando desses fatos pitorescos, né? Que você passou. Eu não sei se o Ivan recorda, em 86, teve um jogo Fortaleza e Quixadá pelo campeonato estadual, que o Fortaleza venceu por 7-1. E no intervalo do jogo, então não sei se o Ivan vai recordar, teve um striptease, rapaz. Você tava narrou esse jogo ou não? Não me lembro se narrei, mas Na época. eu deveria estar lá, porque na maioria dos jogos eu estava presente, né? Foi Não até me o nosso recordo bem. o Emanuel, que Promoveu, era uma amiga né? dele, a moça desceu, fez o striptease, foi muito polêmico esse... Porque naquela Rapaz, época o tava... striptease era complicado. Isso. Né? Não me Ivan, lembro, não, mas foi algo interessante. Interessante, né? Qual foi o maior craque que você viu jogar? Rapaz, olha, eu vi muitos craques jogarem vi Hamilton Melo, que realmente era Lucínio, Zé Eduardo e tal, mas que muitos torcedores mais jovens não conheceram. Porém, o mais jovem, dos 20 e tantos anos para cá, sem dúvida, foi Clodoaldo. O maior craque que eu vi em ação mesmo, em campo, foi ele, baixinho, espetacular. Esse era fenomenal, espetacular. Eu tenho uma Isso. frustração, porque eu vou fazer 41 anos e não vi o Hamilton Melo jogando, e eu queria ter visto o Hamilton jogando, né? O próprio Zé Eduardo eu não vi. Dá uma tristeza, né? A gente vê os vídeos, dá uma saudade. Rapaz, eu queria ter pego essa época, né? É verdade. Mas o Clodoaldo foi o maior craque que eu vi também, viu, Ivan? Foi... Sem dúvida, né? Sem dúvida. Um gênio, Os né? mais recentes foi ele, sim. Com certeza. A gente falando aqui, né? Tá lá, tá no cordão, mas o Ivan citou um lance, né? Que foi muito marcante para ele, que o Aguiar vai soltar agora aí, né? Cadê Aguiar? Golaço! É o Rei Arthur! Tá no cordão! Golaço do Rei Arthur! Que maravilha! Esse gol é sensacional, cara. Nossa. Excelente lembrança, hein? E o golaço aí do Arthur Quitu, que mereceu estar lá uma placa no PV por conta desse gol, né? E, inclusive, o Rei Arthur, que, se Deus quiser, estará com a gente aqui dia 1º de julho e participação especial também do nosso querido Ivan Bezerra, vai estar aqui na bancada para entrevistar o Arthurzinho. Já eu peço aquele seu outro bordão, Ivan, que foi muito marcante. Ivan, e assim, como é que você vê hoje essa dificuldade, né, do cronista, do repórter estar em campo? Eu vejo muita gente falando sobre isso. Alano Maia está aí numa luta ferrenha. Gomes Farias fala muito, né, que todo mundo tem direito a ir ao campo, menos o cronista, né? Ele, por conta desse excesso de burocracia, organização, credenciamento, enfim. Como é que você vê isso hoje? Na realidade, Daniel, na realidade está se perdendo o espaço, né, que tinha sido conquistado. Pois é. E a gente ouve muita reclamação, né, Aguiar? David, Ivan. E como é que você vê isso hoje, Ivan? Olha, Daniel, David e Aguiar, eu, quando me defronto com isso, já sinto, como diz o David, aquele saudosismo, porque no meu tempo não era assim. E a gente vive, os amigos, logicamente, já sabem bem, que nós vivemos a chamada ditadura da imagem, né? Aí tudo se valoriza em torno da imagem. E não sei como é que está essa legislação e tal, mas se modificou de tal modo que as TVs que pagam é que fazem deito em rolo com horário, com quem vai ficar ali, levam convidados para lá e para cá. E o cronista, que foi o primeiro cara que ensinou o torcedor a gostar mais, se emocionar com o futebol, ele é escanteado, né? Como tem aquela música do cara, tá vendo? Esse é difícil, moço. Eu ajudei a levantar. E
O cronista fica, na hora, tá vendo esse estádio cheio, eu ajudei a encher, mas não tenho direito de entrar. Você vai entrar em uma burocracia enorme, porque tem que fazer credenciamento, não pode, tem que ficar escondido ali no canto, não tinha liberdade de chegar. É uma coisa muito triste, porque eu não vivi essa situação. Vejo com tristeza. Eu vivi agora, quando estava no Sistema Verdes Mares, que vi realmente cada vez mais se restringir o número de entradas. Mesmo assim, a gente ainda descia, porque o sistema lá patrocinava muita coisa e eu tinha acesso e tal, mas ficava ali receoso dos demais que não tinham esse privilégio. Mas na época que não tinha isso, o Ferdinando Teixeira, quando veio treinar o Fortaleza, por exemplo, ele chegou e foi comandar o primeiro treino num sábado pela manhã, para um jogo domingo. Aí eu cheguei no PC para fazer esse treino, fiquei ali na borda do campo, não tinha assessoria nem nada, o Ferdinando olhou e disse, quer falar comigo, garoto? Eu disse, voltaria. Aí ele mandou eu entrar, eu fiquei no centro do campo, ele comandando um coletivo, e eu falando com ele, gravando, e ele comandava e dizia uma coisa e respondia a mim ali, quer dizer, uma coisa sensacional. A gente descia no campo ali do Castelão, com facilidade, não tinha... O coletezinho já resolvia e tal, agora só o colete não resolve, você tem que ter um credenciamento que as televisões mandam, justamente por conta da tal da ditadura da imagem, do poder econômico das TVs, que escanteiam o profissional, mas o torcedor gosta mesmo de estar acompanhando. Um jogo que você vai ver só sem transmissão, se você está acompanhando alguém narrando, é uma coisa esquisita demais, né? Acho que nenhum de nós vai conseguir estar no estádio sem você estar acompanhando alguém para dar aquela emoção da transmissão. E eu vejo com muita tristeza e não sei como é que, juridicamente, a Abrace e tal, pode conseguir voltar a que o cronista esportivo seja respeitado como ele sempre foi, tenha os direitos de ocupar o lugar. Ele não quer privilégio para estar indo para camarote levando 10 pessoas, não. Ele quer ele mesmo ter o acesso livre no estádio. Você está no Castelão hoje, para você, se você estiver num campo e quiser ir fazer uma entrevista no outro local, não permitem. Você é todo travado, é todo preso dentro da arena esportiva, né? É uma situação que muito entristece. Estou ouvindo o Aguiar falar aí, né? Irapuru, você passou pela Rádio Irapuru? Passei pela Rádio Irapuru, porque o timão de Chico Rocha e Vilar Marques era exatamente na Irapuru. Eu vou colocar aqui algo que eu acabei de encontrar no arquivo, e você vai, e o David e o Daniel aí vão babar um pouquinho aí com você como repórter. Eita. Narrava, era Júlio Salles, um instante. Eita. Sua o Irapuru, Aércio na área, a bola foi cabeceada para ele no Bofante, corta a zaga de cabeça, vai furar o jogador Codório, que ele Vilaço, ficou para o Martoni, derrubado, pênalti! Pênalti indiscutível! Na hora eu disse, derrubado o pênalti! Não titubeou, nasceu do Mourão, braço esquerdo esticado, dedo indicador mostrando o carro fatal e a galera vai à loucura ali! Vai à loucura sim, porque o Roberto, lateral esquerdo, não teve recursos para marcar o Pontinha, derrubou na área, derrubou o Pontinha e é pênalti, sim senhor, Carioca número 10 para a cobrança, pode ser agora, e a galera está lá vibrando, pode ser agora, informando Casas Pernambucanas e Felipe. É um momento muito importante para sair um gol, 0-0, 29 minutos, 30 segundos corridos no primeiro tempo, Ferroviário e Quixadá, pênalti sobre Mardonio, vai cobrar Carioca, ele é mestre em cobrança de pênaltis, autorizado na bola, correu, atirou, gol! Do Peixão colorido da Barra do Ceará, Carioca, camisa número 10, um palha, a bola pintou, vai entrando, bateu na cabeça na zaga, ficou porque o Mardonio tirar, gol!
Ele, sempre ele, o salvador da pátria. Mardônio, camisa número 7. 2-0 Jogada sensacional. Carioca cobrou o escanteio. A bola veio na zaga. A defesa tirou. Sobrou para Mardônio. Perna direita lá no ângulo, onde a coruja faz o ninho. E agora o placar Antártica novamente mudou, Paulo. Ferroviária. Agora tem 2. E o Quixinha. Eita, rapaz, olha eu. O Ari, meu irmão, e a vibração, olha a precisão do Júlio, né? Ivan, me perdoe, veloz, mas espetacular narrador. Como eu fico olhando você e ouvindo a tua voz, eu me lembro muito do teu irmão, mas aí era o Ari, né, que faz a homenagem aí, que eu queria deixar. Que bom, maravilha. Você passa para ele, porque também marcou o Ferroviário, assim como você. Muito obrigado. Muito obrigado, Aguiar. Excelente, maravilha isso aí. Libera o som, meu caro Daniel Silvio. Tá mudo, mano, tá mudo. Rapaz, esse costume ainda me mata. Quem tá com a gente aqui também, grande Pedro Neto, olha aí, falando do lance do Robertinho. Um abraço para os amigos Daniel e David, grande Ivan Bezerra. Opa. Paulo Henrique aqui, tô acompanhando. Paulo Henrique e Paulo Silva, hein? Olha aí. Será o árbitro? Abraço a todos que nos acompanham. Ivan, assim, em relação... Agora vamos falar aqui um pouco também de futebol. Você é, além de grande narrador, grande repórter, um cara muito embasado. Opa, o que é que... Olha aí, rapaz. Essa narração foi histórica também, mano. Olha só. Solta, Certa, tirou a defesa. Tirou Denilson. Era o Souza que chegava no cabeceio. Olha, Robertinho foi pro chão. O marcador foi ao delírio. Por trás a falta de Robertinho. A saída é rápida. É Robertinho de novo com o Clodoaldo. A parada é dura. Roubou o Clodoaldo. Vai pra cima. Ficou no chão o marcador. Enlouquece a marcação, Clodoaldo. Levou pra cima. Foi pra lá, foi pra cá. Olha o Robertinho. No lance deu Robertinho. Ficou no chão lateral. Olha o cruzamento. Chega a defesa, bota pra fora. O Robertinho sofreu nesse jogo, hein? Rapaz, o homem caiu demais aí. Era drible pra cima dele aí. E porque é um excelente marcador. Excelente volante. Mas nesse dia o homem penou mesmo, né? Também o Clodoaldo no auge. Ivan, como eu estava dizendo, você, grande repórter, cara muito embasado. Opa, e o João Bilega. Ivan, eu sou da época de ouvir o Jogo do Leão no radinho de pilha. O bicho chiando um montão. Às vezes colocava um fio na antena para melhorar a transmissão. Eita, João Bilega. Sempre abrilhantando aqui os nossos programas com suas poesias. Grande abraço, João Bilega. Obrigadão. Ivan, a diferença em termos de futebol, a gente falando em saudosismo, e hoje mesmo eu estava conversando, rapaz, com o Frank Pisolato, né, da dupla com o Sandro, e a gente falando exatamente do Fortaleza, e o Frank, como um bom gaúcho, né, torcedor do Grêmio, está indignado com o Grêmio na Série B e também está muito triste com a situação do Fortaleza, né? Aí a gente fala muito, a gente pegou muito nesse assunto, saudosismo, porque a gente sente aquela saudade, os grandes batedores de faltas, aquele lateral que um cruzamento já era meio gol, um centroavante como o Sandro, né, que um palmo ali de área já era o suficiente para ele marcar um gol. E você, na sua brilhante trajetória, acompanhou, viu de perto muitos craques. Aí, você, assim, acompanhando o futebol atual, que é mais mecanizado, mais pegado, né? Sente também essa saudade, Ivan? Rapaz, sem dúvida, viu? Sem dúvida que hoje a gente vê
No caso aí, digamos assim, o Fortaleza hoje está sendo muito espinafrado, criticado, não está conseguindo muita coisa com o Vojvoda, mas ele é um treinador que joga para frente. Ele não sabe armar retranca, é por isso que ele leva tanto gol, né? Porque ele tem um objetivo de jogar para frente. Aí ele contrasta com a maioria que joga fechado para explorar uma bolinha com alguém aí, e esses times são os que se destacam e acabam conseguindo muitos resultados. Até o nosso, o Diniz, né, o Fernando Diniz, ele tinha um estilo de jogo bonito, aí agora ele está também adepto de jogar para trás e jogar marcando para buscar contra-ataque com um jogador veloz, mas faz falta porque naquela época a gente conviveu com grandes craques que não precisavam de fazer essa retranca. O meio-campo normalmente era de jogadores habilidosos, tanto no Ceará como no Fortaleza. Então, o Ceará teve Rubens Feijão, grandão, conduzia a bola com muita maestria, Fortaleza com Eliezer e esses outros jogadores mais recentes, Serginho, volante, Wesley, Assis Paraíba. Então, eram jogadores que conduziam o futebol ofensivo. E a gente vê hoje o que leva vantagem realmente tem que ser a marcação, a pegada forte, jogadores altos, né? Diziam até que Rubens Minelli, na época que treinava o São Paulo, ele tinha uma porta no São Paulo, que era aquela porta que abria assim, de duas, né? Era dividida, que as casas antigas que tem. Aí Rubens Minelli mandava um jogador que chegava lá, passe ali por aquela porta, e se o cara passar sem se abaixar, ele dizia, pode ficar. Mas se passasse se abaixando, ele já dizia, não, é baixo, jogador baixo, não dá para vencer aqui. Não. Então, é a questão do tipo físico, né? E tem imperado aí. Hoje, qualquer volante, um cara que tiver um razoável controle de bola, grandão, estiver tocando a bola normalmente, ele vai ganhar a Europa, sem saber dar um drible muitas vezes, mas ele ganha a Europa facilmente, porque a questão é um pouquinho de habilidade, jogador grandão, sabe dominar ali uma bola razoavelmente, sem muita habilidade, sem ser craque, ele vira um milionário hoje por conta disso, do futebol de força, de velocidade, de correria. Aí por aí a gente vê, né? O futebol brasileiro com poucos craques, tem o Caicai do Neymar, mas ainda é o craque que tem no futebol brasileiro mesmo. Quando a seleção não tem ele, aí lá vai aquela dificuldade, os times, por conta dessa ausência de craque, que vem dos campos de futebol que acabaram nos subúrbios, né? O jogador hoje que precisa, que é craque, ele não tem onde, ele tem que pagar para ir para uma escolinha. Aí reduz o número. Aqueles craques, os grandes craques surgem das famílias bem paupérrimas. Aí o cara não pode ir, ou ele vai para a pedra do craque, vai para o crime, mas não vai para o futebol. Aí fica reduzido um número de jogadores que poderiam mudar esse cenário, né? Muitos jovens aqui mesmo, onde eu moro, na Sapiranga, tem um projeto agora na Areninha, mas você vê muitos jovens vagando, desocupados e tal, poderiam estar num campo de futebol, treinando, alguém aproveitar esses talentos que muitos estão se perdendo aí. Já vi muitos deixarem de progredir, melhorar a estrutura do futebol, que a gente vê muitos craques, né? Como teve a seleção de 82 com Terê Santana. Para ter uma seleção habilidosa daquele jeito é difícil. Só vai ter jogador marcador mesmo, né? É verdade. Mas é isso. Ivan, o Paulo Henrique, que a gente estava aqui falando, ninguém mais, ninguém menos do que o grande Paulo Silva, zagueiro daquele time do Fortaleza. Olha 1997. Aí, rapaz. Olha, rapaz, que legal. Que maravilha, rapaz. Olha, o Paulo Silva acompanhando a gente. Ele que esteve aqui com o Santos semana passada. Foi um bate-papo sensacional. E o Paulo, depois a gente vai fazer com ele, porque assim como você, meu amigo Ivan Bezerra, vai estar aqui com a gente em outras oportunidades. Opa, se Deus quiser. Vai ter, se Deus quiser, Ivan Bezerra, o 2.0, porque é muita resenha, muita história, e uma hora fica assim, né? A gente fica naquela impressão de que não conversou quase nada, né? Aí, o Paulo Silva está dizendo, ó, você é da minha época. Chegou a ter contato com o Paulo Silva, Ivan? Tive contato muito com ele, excelente jogador,
e de bom papo, né? E realmente fez parte de uma geração de craques. E felicidade reencontrá-lo aí nessa situação de falar com a gente aí com a mensagem, o que é a internet, né? É verdade. A internet bem utilizada, a gente sabendo usar, né, Ivan? A gente tem o mundo nas mãos. Agora tem gente que infelizmente não sabe como usar a internet, né? Exatamente. E um exemplo maravilhoso é aí do Mano a Mano, da Radioactive aí, que a gente vê futebol na veia mesmo, esporte, tudo, tratado de uma maneira muito profissional, muito legal. Aí o Paulo Silva forte mandando abraço aí, forte Paulo. abraço. Outro para você, grande Paulo. Grande abraço. Olha o João Bilega, hein? Falando exatamente sobre esse fato lamentável que foi a agressão contra o Robson, né? Nação Tricolor, hoje eu fiquei triste com esse torcedor do Leão, que se achou no direito de praticar a agressão contra o jogador Robson, que defende nossa agremiação. Isso foi deplorável, envergonha a nação. Protesto sim, nunca jamais agressão. Perfeito, João Bilega. Aí você falou... Exatamente, falou mesmo. Ivan, e esse fato, né? A agressão, a gente sabe que acontece, mas por mais que a gente fale, as pessoas parecem que não entendem, né? Deixam as emoções falarem mais alto. Como é que você enxerga isso? Rapaz, David e Daniel e Aguiar, eu imagino que aquele torcedor lá não é propriamente um torcedor, é alguém preparado para uma ação violenta, né? É alguém que não vai olhar que talvez ele não seja nem sócio torcedor mesmo do clube. Aí está sempre pronto para uma situação. Ele deve torcer, mas não como os outros torcem sadiamente. Mas algo deplorável, sem dúvida. E desde a época em que o Fortaleza estava na Série C, as agressões dos jogadores, elas eram constantes aos jogadores, né? E a gente muitas vezes respingava na gente. Mas vi com tristeza aquela capacetada em cima do Robson, que foi o cara que fez o gol. Se uma coisa... Você pode criticar o Robson de tudo, menos de empenho em campo. Muitas vezes ele leva cartão demais, dá carrinho nos outros por trás, como levou um cartão no carrinho. Luta, briga. Ele é um cara que se esforça. Agora, uma capacetada na cabeça não vai fazer o cara jogar a bola mais do que o que ele joga. É uma situação que faz piorar a situação do tricolor, porque nesse momento, se não houver um controle e uma calma dos jogadores, aí todo mundo joga a toalha. Aí é uma situação... É algo que vai jogar por terra tudo que foi feito. Mas não é a primeira agressão. Inclusive, eu presenciei várias aí. E, na época, Fortaleza estava na Série C, ali no PV. Houve um treino. Tinha a época, estava aquele zagueiro Edmar, tinha o zagueiro Adalberto. Aí os jogadores iam saindo do campo do PV, caminhando para ir pegar os carros lá no estacionamento. Aí veio um grupo de torcedores, o Fortaleza tinha perdido um jogo, um deles deu um soco nas costas do Edmar, o Edmar já é grandão, mas os caras também eram marrudos de torcida, deu um soco nas costas do Edmar, deu outro murro no Adalberto, e foi aquela confusão, e não tinha segurança em grande número, os jogadores praticamente saíram correndo, e aquela confusão toda, aí o Edmar ficou arrasado. Aí o que é a questão de você estar próximo do jogador, que hoje você não consegue. Na época, o Edmar estava lá triste, já tinha falhado num jogo aí, que inclusive o soco veio até por conta de um gol que ele tinha dado e tinha ido para o banco de reservas, aí veio Marquinhos Santos comandar o Fortaleza. Aí eu passei, após esse episódio, estava o Edmar triste, sentado, assim com os joelhos entre as pernas, escorado lá no campo do PC. Aí eu encostei, disse: olha, Edmar, não desanime, você é um grande zagueiro. Um grande zagueiro, esqueça tudo que foi feito contra você, mostre em campo todo o seu valor, feche os seus olhos e veja a sua história pretérita aí, todinha de como você resistiu a outras intempéries dessa. Vá em frente, que você tem muito ainda a dar pelo Fortaleza. Aí ele agradeceu, quase chorando, depois de todos esses episódios. O Marquinhos Santos botou ele como titular do time, que ele estava execrado, não ia nem para as relações, e ele passou a brilhar até que contribuiu para o acesso do Fortaleza. Aí, infelizmente, hoje a gente não tem esse contato
maior para sentir os jogadores, tem aquele momento de passar uma confiança, e o atleta muitas vezes fica muito isolado, porque o pessoal vai tudo pelo profissionalismo. Para finalizar, o Fortaleza poderia ver se descobria pelas imagens quem é aquele torcedor e fazer uma representação criminal para que ele responda, que ele pode ir protestar, fazer tudo, mas a agressão realmente é o que a gente abomina, a agressão jamais que nós devemos, o esporte não é para isso, né? É sempre um ambiente saudável, o esporte é um oásis, que a gente ainda consegue manter um oásis de civilidade, de embora a barbárie queira adentrar a todo instante, né? Mas é isso. É verdade, mano. Olha como a gente sempre fala, tudo que é bom dura pouco, e o tempo passa, e o tempo voa, e como dizia um amigo meu, viu, Ivan? Nem a poupança camerino não existe mais, né? Dá tempo de eu do Ivan? Repetindo? É assim, eu estou dizendo, tudo que é bom dura pouco, né? E o tempo passa rápido. O tempo passa, o tempo voa, e como diz um amigo meu, Dom João Alberto, nem a poupança Bamberinos existe mais, né? E na época o Bamberinos continua numa boa, né? Existe mais. Então, infelizmente, a gente está indo aqui para as considerações finais, tá? Opa. Deixar a palavra para o David. Vai lá, David, por favor. Pronto. Como área, mestre da narração, Ivan, quem você destaca como grande narrador dessa nova geração de narradores que nós temos? Pronto, Ivan. Pegando o gancho do David. O narrador, uma grande influência sua e um narrador atual. Rapaz, tem aquele irmão do irmão do narrador que teve um acidente, me foge o irmão do Osmar Santos. Oscar Ulisses. Oscar Ulisses, eu acho espetacular. Uma vibração rápida e tal. O garotinho, com bem 80 anos aí, acredito, ainda narra José Carlos Araújo, né? José Carlos Araújo. Na TV, assim, eu vejo esse menino da Globo aí, o Luiz Roberto, ele tá, assim, num ritmo cada vez mais à frente dos demais da própria emissora, né? O próprio Galvão é show, é espetacular, embora também meio cansadão, mas é também esse show de narrador, embora muito criticado pelas pessoas. Estou falando os grandões aí, né? Mas tem narrador aí pelo Brasil, aqui mesmo, muito bons, né? Eu acho, por exemplo, esses nossos narradores que a gente tem aqui, Renilson Souza, o bom de bola. O Renilson, ele narra com um ritmo espetacular. Aí você tem o próprio Caio César, o Antero, né? Vocês aí também botando quente, narrando muito bem. Eu acho um espetáculo. Cada vez mais temos grandes talentos aí. Narrar, para mim, Ivan, é uma arte. Eu ainda não cheguei a esse ponto, mas eu dou mais meus pitacos, né? Eu sou mais comentarista. Mas um dia, quem sabe, eu me aventure aí na narração. Mas, para mim, é um dom, é uma arte. Olha aqui, Adailton Magalhães, sobre a violência, mas dá para ver pelas câmeras, esse não é torcedor. Ele torce pela organizada e não pelo clube. Perfeito, Adailton. Obrigado pela participação. David, suas considerações finais. Aí eu faço as minhas, a gente passa para o Ivan. Porque, infelizmente, o tempo passa, o tempo voa. E nem a poupança Bamberinos não existe mais. Vai lá, David. Puxa vida, pena que acabou, né? Muito pouco, uma hora. Nós estamos a 1h23 aqui, mas ainda sempre com vontade demais, né? E vamos agradecer a sua participação, a honra de receber você aqui no nosso programa. Espero que você tenha gostado. Sinta-se convidado para retornar, tá bom? Agradecer. E outro detalhe, gente, o Ivan Bezerra tem que voltar a narrar, sabe? Eita. E é o mestre da narração. Alguém cabeçar essa campanha. Precisa nem dizer, gente, por favor, Ivan, por favor, Ivan, volte. Né? Muito obrigado. Agradecer a todos da Rádio Active que nos acompanharam, todos que fizeram perguntas. Obrigado por tudo. Obrigado, mano, mais uma vez. Aguiar, um abraço. E foi sensacional, Ivan. Você fez parte da nossa infância também, que a gente acompanhou o futebol desde cedo, a gente cresceu com você narrar. E é uma honra ter recebido você aqui, de verdade. Muito emocionado.
feliz isso. com a apresentação dessa. E é isso, forte abraço. Tudo de bom, Ivan. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer a vocês, a Daniel, David, o Aguiar, todos os que estavam acompanhando, porque realmente para mim é uma honra muito grande de saber que muitos mantêm aquela um pouco da memória dos fatos que aconteceram e que nós, de alguma maneira, fizemos parte. E isso ser lembrado é algo que nos honra, nos envaidece demais. Eu só tenho que agradecer, porque realmente o que vocês é que mantiveram esse pique para cima aí de todo o programa ao longo dessa noite aí. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer muito grande estar assim, tendo o que falar sobre assuntos que vocês acompanharam tão bem, embora se fossem bem jovens, né? Mas que mantêm na memória e continuam mantendo vivo isso, levando para as novas gerações. Muito obrigado. Então, é isso. Quero agradecer também, Aguiar. Valeu demais. Agradecer a participação, todos que nos acompanharam. Agradecer ao David. E aqui, especial. Se acalma. Agradecer a todos que nos acompanharam, e em especial ao Ivan Bezerra, que sempre, com muita educação, sempre muito solícito, aceitou o nosso convite e hoje está aqui abrilhantando esse episódio de hoje do Mano a Mano. E eu fico muito feliz, porque, como eu digo, o Ivan, para mim, é uma das lendas vivas da narração, da narração esportiva cearense, que a gente cresceu acompanhando, vibrando com as narrações, e quando ele deixou aí de narrar, por enquanto, como diz Odorico Paraguaçu, por enquantamente, né? Mas realmente faz muita falta, Ivan, porque você ainda tem muitas alegrias, tem muito ainda a oferecer, as nossas emoções, muito a oferecer ao grande público do esporte cearense. Então é isso, Mano a Mano vai ficando por aqui. Obrigado a todos. Ivan, mais uma vez, uma honra. Obrigado, querido. E para vocês, se Deus quiser, boa noite e até semana que vem. Valeu! Ah, safadinho.